Em meio a tanta confusão, podemos ver a negligência dos policiais que faltaram com o respeito aos nossos mestres da educação. Nunca na história do Paraná houve tanta violência com pessoas que mereciam apenas nossos aplausos. Depois do aval do governador Beto Richa, a polícia toma conta do espaço ocupado pelos professores do estado no ato do protesto. Depois da invasão, iniciou-se uma guerra civil. As marcas daquele dia não cicatrizaram até hoje. É impossível falar de 29 de abril e não lembrar deste fato que deixou triste o estado e todo o Brasil, mobilizando até mesmo outros países. Uma notícia que repercutiu em todo o mundo, mas apenas o canal do estado É Paraná não noticiou, deixando muitas dúvidas sobre a mídia que iremos discutir agora. Boa noite, estamos começando mais um programa Observatório da Mídia. Eu sou Isa Sobrinho e eu estou aqui com Raquel Faria. Boa noite. Hoje nós vamos discutir sobre o fato do massacre do dia 29 de abril, massacre dos professores aqui no estado do Paraná. Mas antes da gente entrar nessa discussão em si, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva sobre a mídia brasileira, né, Raquel? Isso. Nós vamos falar um pouco sobre as concessões públicas. A televisão é um direito de todos. Todos nós temos direito a ter um pedido de concessão pública para ter um canal de televisão, a Rede Globo, a Record. Porém, não é isso que acontece, não é verdade? Isso mesmo. Essas concessões acabam gerando uma grande influência do governo nessas emissoras, que são as grandes mídias de comunicação em massa. Com isso, as informações acabam sendo manipuladas e a verdadeira informação pode não ser repassada ao telespectador. Antigamente, a gente sabe que tinha a censura, então o que era publicado na mídia tinha um interesse por trás disso. Tudo que era publicado era porque um político determinava que aquilo era publicado. E nos dias de hoje, será que isso continua acontecendo? Vamos falar sobre como a mídia do Paraná repercutiu o caso dos professores, o massacre dos professores do dia 29 de abril, que a TV É Paraná não repercutiu o fato. Ela simplesmente omitiu e não falou nada sobre o caso. Olha, Raquel, na minha opinião, isso acontece muito, embora a gente não perceba, mas a mídia ainda sofre uma grande influência, sim, do governo, e esse é um caso clássico, né? A TV É Paraná omitiu, que é uma TV do Estado, omitiu completamente o caso do massacre dos professores e passou no horário do telejornal, ficou passando clipe, se não me engano, não me lembro agora, mas não teve jornal naquele dia, omitiram completamente o caso. Embora a gente veja que em outros canais passaram, né, o acontecimento, mas sempre os fatos sofrem uma certa influência, né? Nem tudo que a gente vê, nem tudo que é passado pela TV é passado de uma forma sem tomar um partido, né? Sempre tem uma influência e normalmente essa influência vem do Estado. Na linha de discussão, a gente sabe que desde que a TV no Brasil, a gente sabe que sempre teve interesse por trás disso. Tudo que é publicado e que é noticiado sempre tem interesse por trás, tanto partidário quanto econômico. Hoje em dia, as grandes emissoras, elas publicam fatos e casos noticiosos que são de interesse delas, não só delas. São interesses partidários e também econômicos, não é verdade, Isis? É verdade, Raquel, e a gente não precisa ir tão atrás assim na história, né? Desde a época da ditadura, onde tinha um governo muito forte ali na censura, né? As TVs elas tomavam muito cuidado sobre o que ia para o ar, o que podia ser dito e o que não podia.
Então, além de passar por o jornalista ele fazia uma matéria, fazia uma reportagem, tinha que passar por um aval do diretor do jornal e tinha que passar pela censura, né? E hoje continua assim, né? A gente vê que os jornalistas, eles podem ir de uma emissora para outra, mas mesmo assim eles não têm a liberdade de falar tudo o que gostariam, porque ainda existe um certo limite ali no que pode ser dito e no que não pode ser dito. E esse limite vem tanto das influências da política ou dos interesses econômicos daquele jornal. Vou fazer agora um breve intervalo e já voltamos com mais Observatório da Mídia. Estamos de volta com o programa Observatório da Mídia. É uma triste realidade, né? Porque a gente sabe que às vezes você lê uma matéria e o jornalista nem sempre está falando o que realmente ele pensa, e sim o que é de interesse da emissora que ele trabalha ou da rede de televisão que ele está trabalhando, e aquilo sempre vai ser de fato o interesse da emissora. Em contrapartida, nos dias de hoje, a gente tem outros meios de comunicação que conseguem levar a informação e a opinião de muitas pessoas. É o caso da internet, dos blogs, do Facebook. O caso do massacre dos professores teve essa grande repercussão por conta disso. Porém, houve a omissão da TV do Estado, né, que é a Paraná. Como que você vê essa nova forma de discutir, essa nova forma de colocar a notícia em meio, né? No caso, meio da internet, onde todo mundo tem opinião e onde todo mundo passa a informação? Hoje em dia têm total liberdade de se expressarem nas redes sociais e elas podem publicar o que quiserem em qualquer mídia, tanto Facebook, em blogs, enfim. E isso não foi o que aconteceu na TV do Estado, né? A E-Paraná, por ser uma televisão estatal, tinha como obrigação publicar esse fato que aconteceu no caso, o massacre dos professores. E ela omitiu o fato, que é uma triste realidade, né? É verdade. E as redes sociais, ou a internet, os blogs, eles não só ajudam para informar o ocorrido, como eles ajudam no antes, né? Para organizar todo o evento, no caso, o protesto dos professores, né? Ajudando na organização e hoje em dia todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular que filma, que tira foto e você já posta na hora, já publica na hora. As notícias acabam sendo ao vivo, dada por pessoas que não são profissionais, que não são jornalistas, mas hoje em dia, como você disse, todo mundo tem opinião, né? Você acha que com esse meio a TV perde o espaço dela com a internet? Não, a televisão não perde o espaço dela, só que ela não dá abertura para as pessoas falarem o que pensam. Então as pessoas não têm espaço. E a televisão é uma concessão pública, né? Todos os canais, seja ele do Estado ou seja ele público, todo mundo deveria ter a sua liberdade de se expressar, mas isso não acontece. Por que você acha que acontece isso? Eu imagino que a internet ganha um espaço maior nos dias de hoje, porque a internet está ao seu alcance ali na palma da mão, né? Porque antigamente a gente tinha que estar em casa para acessar a internet. Então, hoje em dia, não. A gente está com a internet em qualquer momento, a gente não precisa se distrair mais com a TV. A gente se distrai hoje com o celular, com o tablet, com o computador. Existem os canais na internet, né? O próprio YouTube gera ali os canais e muita gente acompanha as coisas ali. E é um tipo de uma mídia alternativa, né? Sim. Que é independente, são mídias independentes, mídias alternativas, que não sofrem essa influência do Estado, né? Essa influência econômica. Eu imagino que hoje, sim, concordo com você, ainda não ganhe espaço como tem a grande mídia de massa, mas eu acho que está navegando para isso, né? Eu acho que vai chegar um momento que, sim, que vai ganhar o mesmo espaço que a televisão. E no próximo bloco, você continua acompanhando essa discussão. Estamos de volta com o Observatório da Mídia para o último bloco de discussão sobre o massacre do dia 29 de abril. Continuando nessa mesma linha de discussão, que a mídia manipula essas informações, o autor Pierre Bourdieu também fala um pouco, né? Ele entra nessa discussão de que os jornalistas são influenciados, de acordo com a mídia em que eles trabalham, eles têm que, infelizmente, são influenciados de acordo com cada matéria que eles produzem
conforme o interesse daquela emissora, ou daquele rádio, ou daquele jornal. Exatamente. O que Bourdieu afirma no estudo dele é que o jornalista, independente da emissora que ele vai trabalhar, seja uma emissora de rádio, uma emissora de TV, ele vai seguir sempre a mesma linha de padrão de trabalho, porque ele não vai ter a livre expressão. Ele sempre vai seguir ordens e o trabalho dele vai passar por uma censura, seja do diretor ou seja até uma censura que possa sofrer uma influência do Estado ou uma influência econômica. Indiretamente hoje falando, né? Antigamente era diretamente mesmo, né? Hoje, querendo ou não, ainda as emissoras ainda sofrem essa influência, mas de uma forma mais amena, né? E isso acaba passando para o jornalista indiretamente. Eles têm que seguir, né, uma linha editorial conforme aquela emissora que eles estão trabalhando. É o caso do massacre dos professores, né? É muito duvidoso que nenhum jornalista que trabalhe na Paraná não gostaria de publicar, de fazer uma matéria e de falar sobre o que aconteceu no dia 29 de abril, né? E é um caso que, inclusive, repercutiu internacionalmente, né? É muito estranho porque CAE Paraná, um canal de televisão público, não repercutiu o fato. É estranho porque é um canal do governo e os professores do estado estavam lá queixando seus direitos e a emissora simplesmente omitiu esse fato. Que foi o pior massacre dos últimos tempos. Eu acho que o Paraná nunca tinha passado por isso antes, né, Raquel? Foi quase uma guerra civil ali. A gente presenciou cenas horríveis que nunca tinha se visto antes, Eram né? bombas de lacrimogênio, de efeito moral e atacando os professores como se fossem indigentes. Foi realmente um fato foi histórico, mas muito triste. O autor, Adelmo Genro Filho, ele vai falar um pouco sobre a objetividade da mídia. Hoje em dia as notícias acabam sendo muito superficiais. No caso do massacre dos professores, eu acho que a gente se atém muito aos números e pouco aos fatos, né? Quantos professores, quantos policiais, quantos feridos. E não a gente poderia dar um pouquinho mais de detalhe ou se ater com um pouco mais de cuidado à história de quem está ali, né? A história daqueles professores, quem eram aqueles professores, do porquê que eles estavam ali, né? Pelo que eles estavam brigando, por que o governo tomou essa decisão de entrar com os policiais, o que causou essa guerrilha. Eu acho que o jornalismo, concordo com a Adelmo, ele acaba ficando muito em dados, muito em fatos e pouco no âmbito do acontecimento. Ele não se aprofunda nas notícias, né? Então ele vai noticiar apenas o que é o mais objetivo e superficial daquilo, do fato. E num caso como esse, de um conflito, né, um conflito armado, acaba sendo muito números, né? Quantas pessoas ficaram feridas, quantos estão nos hospitais, quantas não estão, quantos policiais tinham. E pouco se fala sobre quem eram essas pessoas. Que no programa Observatório da Mídia, a gente fez uma análise crítica sobre a cobertura jornalística das emissoras de TV do caso 29 de abril, o massacre dos professores. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima edição. Uma boa noite. Boa noite.